Eu, Brás Cubas, por algum tempo, fiquei em dúvida se deveria começar essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se eu contaria antes meu nascimento ou minha morte. Normalmente se começa uma história pelo começo, mas decidi começar pelo fim, por dois motivos. O primeiro é que eu ressuscitei para ser o autor dessas memórias, então eu não sou um autor defunto, e sim um defunto autor. Segundo, é que a história fica renovada e moderna. Assistiram à minha partida alguns amigos e uma senhora. Mas tenham calma, logo direi quem é essa senhora. Morri de uma pneumonia. O mais certo de dizer é que morri de uma ideia. Não uma ideia comum, e sim uma ideia grandiosa. Era a ideia de um medicamento, o emplasto Brás Cubas, que aliviaria nossa melancólica humanidade. O emplasto oprimia meu cérebro de um jeito que um dia resolvi abrir a janela para arejar as ideias. Em vez de uma brisa, bateu uma forte ventania. Então peguei a tal pneumonia. Lembro como se fosse hoje, quando ela entrou pela porta. Virgília. Sim, a tal senhora chamava-se Virgília. Nós nos amamos muitos anos antes. Nada mais existia entre nós ali, 20 anos depois. Mas espere, depois conto a história de Virgília. Que eu saiba, nunca ninguém até hoje relatou seu delírio de morte, pois vou fazer isso agora. Senti frio, e pensei que entrava na região dos gelos eternos, mas não. Na realidade, eu cavalgava um hipopótamo. Quando voltei a mim, lá estava ela, Virgília. Ela foi meu grande pecado da juventude, e como não existe juventude sem infância, com infância se imagina nascimento. Eu era conhecido como menino diabo, mas minha maior molecagem foi aos 9 anos. Minha família ofereceu um jantar. Entre os convidados estava o Sr. Vilaça, um poeta que não parava de falar. Eu já estava cansado, só queria saber de comer. E toda vez que me alegrava pensando que ele tinha acabado o discurso, ele começava de novo. Isso foi motivo suficiente para que eu arrumasse uma vingança. Sabia que ele era casado, então o segui até o jardim e vi ele beijando Dona Eusébia. Saí gritando para todos que seu Vilaça tinha beijado. Descrito esse episódio, vamos dar um salto. Vamos à independência do Brasil. Naquela noite, eu conheci Marcela. Linda Marcela. Levei 30 dias e 3 esmeraldas para chegar no coração de Marcela. Eu dava todas as joias que Marcela queria. Ela era muito cara para mim. Tão cara que meu dinheiro acabou. Marcela me amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Meu pai, percebendo que havia acabado com todo o dinheiro com mulher, me mandou embora para Lisboa. Nos 2 primeiros dias, pensei em me matar. No terceiro, em beber até cair. No quarto, pensei em escrever uma carta para Marcela. No quinto, comecei a gostar da ideia. E no sexto, amei estar indo para Lisboa. Em 6 dias, Deus fez o mundo e eu refiz o meu. Mas então, recebi uma carta de meu pai, que dizia para eu voltar, pois minha mãe estava muito doente. Cheguei a tempo de ver minha mãe morrer. Triste, resolvi ir para a chácara da Tijuca. E lá conheci Eugênia, filha de Dona Eusébia, que tinha 16 anos. Ela era uma moça linda, mas reparando bem, percebi que ela mancava. Então me perguntei, se é bonita, então por que ser coxa? E se coxa, por que tão bonita? Não podia me casar com uma coxa. Então me despedi dela e voltei para a casa de meu pai. De volta ao Rio, meu pai me arrumou um casamento e um cargo de deputado. Fui a um baile para conhecer o pai da noiva e a noiva. Foi então que conheci Virgília. Nos olhamos e nos apaixonamos. Um dia, caminhando pela rua, deixei meu relógio cair, quebrando. Fui até uma relojoaria para consertá-lo e encontrei lá Marcela. Me assustei. Ela estava velha e toda a beleza desaparecera. Fui o mais breve possível, indo logo embora. Em todo caso, minha história parecia caminhar para um final feliz. Então, apareceu Lobo Neves. Ele me roubou Virgília e a candidatura para deputado.
Meu pai, ao não me ver casado nem deputado, ficou tão decepcionado que acabou morrendo. Virgília e Lobo Neves se casaram e foram embora da cidade, mas depois de algum tempo retornaram. Eu os encontrei em um baile, e lá eu e Virgília dançamos. Nosso amor então foi crescendo. Não podíamos ficar juntos, mas ficamos, escondidos de Lobo Neves. As coisas iam bem naqueles dias. Eu estava feliz. Virgília me amava, eu amava Virgília. Então, quando ia voltando do nosso ninho de amor, encontrei-me com o Quincas Borba, um homem que fora um amigo meu e agora encontrava-se em péssimas condições. Era um mendigo. Ele me cumprimentou abraçando-me. Eu tentei evitar, mas não consegui. Quando dei por mim, ele havia roubado meu relógio. Quincas Borba era passado. Resolvi esquecê-lo. Para completar minha felicidade, Virgília ficou grávida. Eu me sentia um deus. Estava maravilhado. Mas foi-se, meu filho. Virgília o perdeu. O envelope chegou em minha casa com um relógio. Quincas o devolvera. Havia recebido a herança de um tio e havia mudado todo o seu destino. A morte de uns é a alegria de outros. Às vezes Quincas ia me visitar, me contando suas ideias. O humanitismo. E minhas ideias era ter um filho. Então me aproximei de Eulália, mas saltei de uma aproximação para o cemitério. Eulália morreu, tão jovem. Eu agora estava velho e revi Virgília. Era minha vida que descia as escadas, ou talvez a melhor parte dela. Numa outra oportunidade, encontrei novamente Virgília, agora em um velório, o velório de Lobo Neves. Ela chorava ali verdadeiramente. Ela que o traiu com sinceridade, agora com sinceridade chorava por ele. Quincas também morreu, e entre minha morte e a dele, o principal acontecimento foi minha invenção do emplasto Brás Cubas. Essas 3 palavras iriam me tornar eterno. Esta ideia tornou-se tão fixa que resolvi arejar. Abri a janela, peguei uma ventania e tive a tal pneumonia. Já estamos no ponto onde começamos a história. Virgília, comovida, vestida de preto. Como todos já sabem, estes eram meus últimos momentos, e nestes últimos momentos fiz um balanço de minha vida. Mesmo que não tive sucesso e não conheci o casamento, saí quite com a vida. Mas não, teve sim um saldo positivo. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura a miséria deste mundo.